Olá, galerinha do oitavo ano, sejam bem-vindos ao nosso segundo encontro, à nossa segunda aula. E hoje nós iremos dar continuidade, né, ao nosso primeiro capítulo, que está falando sobre iluminismo. Para isso, nós vamos resgatar alguns pontos importantes da nossa primeira aula e dar continuidade no assunto, ok? Eu vou agora compartilhar aqui a minha tela com vocês para poder apresentar o nosso livro digital e assim ficar, né, de melhor visualização, de melhor compreensão o nosso conteúdo. Em alguns segundos, o livro vai aparecer aqui para a gente. Já está iniciando. Prontinho. Apresentando a nossa tela. Vamos lá. Então, esse aqui é o nosso livro e ele começa, né? Já foi assunto da nossa primeira aula, ele começa com um questionamento. O que foi o iluminismo? Esse questionamento nós já fizemos na semana, né, da primeira aula, mas o que a gente precisa resgatar aqui é que o iluminismo ele é uma crítica, uma forte crítica ao antigo regime. E aí o antigo regime está aqui em destaque, ó. Né? Vamos lembrar o que é o antigo regime. O antigo regime que vigorou principalmente na França, né, que é o local que é o berço do iluminismo, entre os séculos 16 e 18, derivou da desestruturação do sistema feudal, ou seja, lá na Idade Média. O que acontece? O antigo regime ele é marcado pela centralização do poder que acontece na virada da Idade Média para a Idade Moderna, com a formação dos Estados Nacionais modernos, ok? Matéria lá do sétimo ano. As características principais desse regime eram governo absolutista, centralizado na figura do rei, divisão da sociedade em setores como clero, nobreza e burguesia. Essa divisão já rolava desde a Idade Média, ela vai se consolidar na Idade Moderna, e política econômica mercantilista, baseada na acumulação de metais e na constante intervenção do Estado no mercado. Lembrando, pessoal, que mercantilismo é um conjunto de práticas econômicas, tá? O mercantilismo não é algo fechado. São várias práticas econômicas que cada país vai adotar uma ou outra, tá? Prática econômica desse conjunto chamado mercantilismo. Portugal, por exemplo, praticava o metalismo, tá? Protecionismo era muito praticado pela Inglaterra, o exclusivismo, né, o monopólio também nas colônias era muito praticado. Bem, pessoal, o que vai acontecer é que o iluminismo ele vai ser, então, um crítico de todas essas áreas do antigo regime. Na política, eles vão ser contrários ao absolutismo, eles vão ser a favor de monarquias parlamentares ou até mesmo repúblicas, né? Os mais exaltados, né? Os mais radicais, vão falar que a república é a melhor forma de governo e não a monarquia. A questão da divisão da sociedade em setores, eles vão ser totalmente contra isso, né? E na política econômica, eles vão ser a favor do liberalismo, ou seja, contra essa intervenção do Estado na economia. Mas isso é assunto para o final do capítulo, né? Ao longo do capítulo, nós vamos desenvolvendo mais essa ideia. Falamos também na semana passada sobre a questão da enciclopédia. Os iluministas tinham muitas ideias e queriam revolucionar, eles queriam iluminar o pensamento, iluminar o mundo. E para isso, eles precisavam divulgar as suas ideias. Hoje em dia, é tranquilo, né? A gente divulgar o nosso pensamento através do YouTube, através do Instagram, faz uma live e tudo acontece. Naquela época, não. Naquela época era difícil, né? Primeiro, porque as pessoas não tinham acesso, como tem hoje, aos meios de divulgação. E segundo,
porque era difícil mesmo, era caro, era complicado. Então, os iluministas pensaram da seguinte forma: a gente precisa reunir o máximo de conhecimento possível num único lugar, para que as pessoas tenham acesso com maior velocidade às transformações, a tudo que estava acontecendo. E aí, o Diderot e o D'Alembert, né, que são os idealizadores da enciclopédia, criaram, né, essa coleção de livros ali no final do século XVIII, onde era reunido o máximo de ideias, de conteúdos no mesmo local. Então, ali você tinha desde conteúdo de medicina até a música, engenharia, em ordem alfabética, né? Eram aproximadamente 28 livros que compunham essa enciclopédia. Então, hoje em dia, a enciclopédia é digital, né? Mas durante muito tempo, eu mesmo fiz trabalhos de escola utilizando a enciclopédia, ok? Bem, pessoal, isso tudo nós estamos relembrando, né, o que nós já havíamos conversado no encontro. Junto com o iluminismo, também vai vir a Revolução Científica ali no século XVIII. Na verdade, o século XVIII não, do século XVII. O iluminismo, ele é característico do século XVIII, mas a Revolução Científica, ela começa no século XVII, ou seja, ela começa no século anterior. E devido a essa Revolução Científica, é que o iluminismo será possível. Né? O iluminismo ele vai ser resultado de um longo processo de valorização do pensamento científico, né? Que vai acontecer na Europa desde o século XVII. É isso que está dizendo aqui logo no nosso primeiro parágrafo e vale a pena destacar, tá? Então, aqui, ó. Essa primeira frase aqui, ó. Meu mouse não está muito bom. Peraí. Ó, essa primeira frase aqui é bem importante. E aqui nós vimos também, na nossa primeira aula, alguns cientistas importantes e as suas teorias que levaram, né, contribuíram para o iluminismo. Né? O Galileu, por exemplo, com seu método, né, de investigação empírica, ou seja, baseado que o conhecimento ele se constrói através da experiência, né, da experimentação e não por obra divina, né? Tem o Descartes também, que vai criar ali princípios da lógica matemática, o Isaac Newton, né, que vai trabalhar, né, vai estudar toda a questão da criação das leis físicas, né, e universais, né, leis de movimento, né, e por aí vai. Bem, mas isso tudo é só, nós estamos relembrando os conteúdos já vistos na nossa primeira aula, né? E por que nós estamos relembrando esses conteúdos? Porque agora, pessoal, eu gostaria muito que vocês fizessem as páginas 292 e 294. São duas páginas de exercícios. Aqui, ó, são essas duas páginas. E aí, nós vamos fazer o seguinte, vocês vão pausar esse vídeo, vão fazer essas duas páginas de atividade, e assim que vocês terminarem esse vídeo, vocês vão reiniciar, né, do ponto em que nós paramos, porque aí eu irei corrigir essas duas páginas, 292 e 293. Ok? Então, combinado? Pausando. Beleza, galerinha? Vocês pausaram o vídeo, vocês fizeram a atividade e agora é o nosso momento de correção. Beleza? Deixa eu aqui ampliar novamente a tela para a gente conseguir ler melhor melhor aqui as perguntas.
explique o que foi o iluminismo e quais eram as suas principais propostas. Bem, o iluminismo, galerinha, é um movimento filosófico, beleza? E intelectual, tá? Ocorrido na Europa, inicialmente ali na França no século XVIII, mas ele vai se espalhar por toda a Europa. E as principais ideias, né, iluministas são críticas ao antigo regime e críticas à igreja e à valorização da razão, da racionalidade. A ideia que eles tinham é que eles iriam iluminar, né, o pensamento, livrando as pessoas do obscurantismo, tanto, né, das monarquias absolutistas, quanto da igreja, que ainda dominava boa parte do pensamento europeu. Bem, na número 2, está pedindo para a gente analisar a imagem, nessa imagem aqui, e responder as questões. Então, vamos analisar aqui primeiro a imagem. Deixa eu diminuir para a imagem ficar toda no mesmo plano. Acho que se eu diminuir mais um pouquinho, fica melhor. Não, aí fica muito pequeno. Só um minutinho, vamos lá. Assim, acho que assim dá para a gente entender um pouquinho da imagem. Sim. Bem, então aqui nós temos a imagem. Letra A. Descreva a imagem e cite o nome da fonte onde ela foi publicada. Bem, a imagem apresenta, pessoal, duas partes, né? Ela é dividida em duas partes. A figura de cima, ela está mostrando pessoas trabalhando, né? Pessoas montando barris, né? Já na figura de baixo, você tem ali mais ou menos um passo a passo de como se montar esse barril. É quase que um manual de instruções. Quando a gente compra alguma coisa que precisa ser montada, um móvel, enfim, alguma coisa, e vem ali o manual de instrução ensinando como se monta, né? O que foi comprado. Aqui, no caso, a figura na parte de baixo está mostrando como é que se monta esse barril. E ela foi publicada na enciclopédia. Olha só. Então, para vocês terem mais ou menos uma ideia de como funcionava a enciclopédia. A enciclopédia ela funcionava como uma transmissora de conhecimento e de conhecimento dos mais variados possíveis. Vamos lá. Letra B. Que tipo de conhecimento foi sistematizado nessa página? Então, em que tipo de conhecimento estava sendo passado, né, nessa página? Bem, está sendo passado um conhecimento técnico, né? De construção. Então, algo técnico. C. Qual era o objetivo dos iluministas ao publicarem a enciclopédia? Nós acabamos de falar sobre isso, pessoal. A ideia dos iluministas era reunir num único lugar o máximo de conhecimento possível que pudesse levar o esclarecimento, a razão ao máximo de pessoas ao mesmo tempo. Ok? Bem, agora, deixa eu diminuir aqui para ficar melhor. O que nós temos aqui? Deixa eu ampliar. Bem, o iluminismo foi um movimento filosófico que teve participações femininas, né? Tá falando aqui da Mary, ela, por exemplo, foi uma filósofa inglesa, né, que defendeu a importância do pensamento racional, além de lutar pela igualdade entre homens e mulheres, né? Uma luta já antiga. Em 1792, a escritora publicou sua obra mais importante, Uma Reivindicação pelos Direitos da Mulher. E aí, aqui embaixo, nós temos um trecho, né, dessa obra da Mary para o movimento iluminista, e aí está pedindo para a gente ler e responder no caderno. Bem, então, vocês leram, né, naquela pausa do vídeo, vocês leram. Vamos à letra A. De acordo com o texto, como era o contexto feminino, né, da época da Mary? Bem, segundo o texto, pessoal, as mulheres, né, eram submetidas quase que exclusivamente ao espaço doméstico. Então, as mulheres, elas
ficavam presas, né, dentro de casa, né? Por quê? Porque elas eram consideradas incapazes de qualquer tipo de reflexão ou atividade intelectual. Complicado, né, galerinha? Letra B. Qual era o tema principal dos estudos, né, dessa filósofa? Bem, com base no texto, a gente consegue perceber que ela valorizava, né, o aspecto racional dos seres humanos e ela vai buscar também introduzir o debate iluminista e essa discussão sobre os direitos femininos e, obviamente, de igualdade. C. Que aspectos, né, da obra de Mary a caracterizaram como uma filósofa iluminista? Bem, a obra da Mary ela vai ser baseada principalmente na liberdade e na igualdade, tá? Além, obviamente, de valorizar a importância da razão. Essa é uma característica muito presente no discurso dos iluministas, a ideia de racionalidade, prezar pela razão, tá? Então, apareceu ali a razão, já é um forte indício de iluminismo, tudo bem? Bem, galerinha, continuando aqui com a letra D, agora converse com os colegas qual a importância da Mary para os seus estudos. Essa letra D, pessoal, é mais uma reflexão, tá? Para você, qual a importância desse pensamento, né, nos nossos estudos? Bem, continuando aqui, vamos agora para a página 294. Deixa eu diminuir aqui para ficar melhor. Aqui, ó. Os iluministas e a organização do governo. Isso é um ponto bastante importante, porque eles eram contra as monarquias absolutistas. Se eles eram contra as monarquias absolutistas, qual a forma de governo, então, que eles defendiam? Como eu falei para vocês, grande parte defendia as monarquias constitucionais, ou chamadas, né, as monarquias parlamentares. Como é o caso da Inglaterra hoje em dia. A Inglaterra é uma monarquia parlamentar. Outros defendiam a república, né? Mas, sem dúvida, na forma de organização de governo, a gente tem que destacar o Montesquieu, tá? É um filósofo que vai criar a teoria dos 3 poderes. Teoria essa utilizada por praticamente todos os países democráticos do mundo, que divide, né, o poder em executivo, legislativo e judiciário. Bem, pessoal, o executivo, ele executa as leis, coloca as leis em prática. Vou dar exemplo de cargos do executivo: presidente, governador, prefeito. Poder legislativo, ele vai elaborar, votar, né, e aprovar as leis. Exemplos de cargos do legislativo: senadores, deputados, vereadores. E o poder judiciário, né, ele julga as pessoas ou as instituições que não cumprem as leis. O Supremo Tribunal Federal, por exemplo, é um, né? Bem, os 3 poderes na atualidade, né? No Brasil, por exemplo, o governo segue a divisão proposta por Montesquieu. Esse modo, né, de divisão, ele é adotado na Constituição de 1891 e na de 1988. E ele, obviamente, tem como objetivo proteger os cidadãos de possíveis abusos de poder praticado pelos governantes, além de manter o equilíbrio, né, institucional no país. Bem, pessoal, como eu falei, né, e deixei aqui, acho que claro, os iluministas contra as monarquias absolutistas. O problema é que a Europa estava cheia de monarquia absolutista. Aliás, esse era o modelo de governo desde o final da Idade Média. Sendo assim, esses reis absolutistas começaram a perceber que o iluminismo era um caminho sem volta, tá? Com a Revolução Francesa, então, isso fica muito claro, né? Essa revolução será estudada um pouco mais à frente.
O que acontece é que esses reis absolutistas começaram a ficar ali um pouco com medo, né, de perderem as suas coroas, os seus tronos. E por isso vai surgir a figura do déspota esclarecido. Bem, pessoal, o que é déspota? Tá até aqui marcadinho, né? É interessante, ó. Governante com poderes ilimitados e absolutos. Ou seja, o déspota é um tirano, né? O déspota é um rei absolutista. Agora, déspota esclarecido. Pessoal, déspota esclarecido, resumidamente, são reis absolutistas que não querem perder, né, o seu trono, e para isso, para manter ali a população calma, para que não tenha nenhuma revolta, eles começam a adotar práticas iluministas, algumas práticas iluministas, para manter ali uma maquiagem, vamos dizer assim, no seu governo e que tudo corra bem. Alguns déspotas ficaram bastante famosos na história. É o caso, por exemplo, de Frederico II da Prússia, né, que vai instituir o ensino público, vai também fazer investimentos no comércio. Catarina II, né, que governou a Rússia entre 1729 e 1796. Ela vai incentivar, por exemplo, as universidades, né, vai incentivar, vai aprovar medidas de liberdade religiosa. Marquês de Pombal, em Portugal, que vai impactar muito o Brasil colônia, né? Ele, por exemplo, vai ser responsável por expulsar os jesuítas das colônias e, consequentemente, do Brasil, né? Criando assim uma ideia de exclusão da religião nos assuntos do governo, uma tentativa, vamos dizer assim, de um Estado laico, que é a separação da administração pública com a religião, né? E aqui, pessoal, falando em religião, né? O que os iluministas pensavam sobre esse assunto? Né? Qual era a ideia dos iluministas sobre isso? Deixa eu ampliar aqui para ficar melhor. Desde o século XVI, alguns princípios, né, da Igreja Católica vão começar a ser questionados, tá? No período iluminista, obviamente, essas críticas vão aumentar. A Igreja vai ser responsabilizada por propagar ideias sem comprovação científica e por aí vai, né? De doutrinar as pessoas, de fechar os olhos das pessoas para a ciência e por aí vai. Alguns dogmas da Igreja vão ser muito questionados pelos iluministas. Dogmas são verdades absolutas, aquilo que não se contesta, e os iluministas vão começar a contestar alguns dogmas importantes da fé. E aí, nesse assunto, entra o Voltaire, um dos principais críticos, né, da Igreja, né? Mas a gente precisa destacar um ponto bem importante. Embora ele criticasse a Igreja, ele não era ateu, tá, pessoal? Tem diferença. Ele criticava a instituição, não a fé, tá? Ele era adepto, por exemplo, do deísmo, tá? Muitos filósofos da época eram deístas. O que significa deísmo? Muitos pensadores iluministas eram deístas, ou seja, acreditavam na existência de uma força divina que se manifestava ali nos elementos da natureza, beleza? Mas sem interferir na vida dos seres humanos. Os deístas valorizavam a razão como maneira de compreender o universo, sem negar a existência de um criador divino. Eles tinham mais ou menos o discurso de que o universo funcionava como um grande relógio e que existia um relojoeiro, né? Existia alguém que tinha ali montado toda essa máquina e que seria Deus, ok? Bem, pessoal, sendo assim, deixa eu voltar aqui, sendo assim, terminamos o nosso conteúdo da aula de hoje, mas está faltando o nosso momento de correção da folhinha.
né? Então, vamos abrir aqui a nossa folhinha. Exercícios 2, no caso, a segunda folhinha, ela foi feita baseada nas páginas 294, 295 e 296. E ela começa assim: explique a função de cada um dos poderes: executivo, legislativo e judiciário. Galerinha, olha aqui, ó. Vamos lá. Olha a resposta dessa questão aqui. Deixa eu voltar aqui. Olha aqui, ó, página 294. 294, 294. Executivo executa as leis, legislativo elabora as leis e judiciário julga, né, quem não cumpre as leis. Então, aqui a resposta da número 1 tá aqui na página 294, aqui, ó, em destaque, ó. Vou colocar aqui até número 1. Beleza? Bem, número 2, defina despotismo esclarecido. Bem, como nós acabamos de ver, despotismo esclarecido é exatamente, né, reis absolutistas que adotam ali algumas práticas iluministas para se manterem no poder, ok? Resposta tá aqui, ó, na página 295. Que olha, vamos lá. Estes monarcas políticos são chamados. Aqui, ó. Ao longo do século XVII, alguns governantes aplicaram medidas com características iluministas nas suas administrações. Bem, 3. Defina deísmo. Né? Acabamos de falar sobre isso. O deísmo é exatamente essa ideia, né, de acreditar que existe uma força divina, né, que mantém ali a natureza, que interfere na vida dos seres humanos, mas eles não acreditam na religião, né, na verdade, que exista uma instituição que governe, é assim uma força que governa o universo, né? Eles acreditam na existência de um criador, de algo divino, né? De algo que não pode ser tocado. Bem, essa foi a correção da nossa folhinha, né? Os 3 exercícios, as 3 atividades. Vou retornar aqui para a nossa sala, para a gente parar aqui a apresentação. Parando a apresentação. E agora, pessoal, eu vou me despedir de vocês até a nossa próxima aula, até o nosso próximo encontro, ok? Beijinho. Tchau, tchau, galerinha.